Oi, pessoal, tudo bem? E aí, turma do oitavo ano? Vamos dar continuidade ao assunto, tá certo? Nós ainda estamos falando sobre independências na América. Como a gente tinha falado na última aula, sobre a independência do país Haiti, nós debatemos em sala de aula como foi um processo muito conturbado, né, no tempo. Um pequeno país, né, que até hoje é o país mais pobre da América, a América como um todo, teve um processo de independência muito interessante, né? Que a própria população em si começou, né, suas lideranças internas e se revoltaram contra a colônia, né? Então, isso foi um processo de independência que ocorreu no Haiti. Bom, isso foi só para a gente relembrar. Então, ainda continuando, nós vamos agora para a página 81, tá bom? Que fala sobre a crise nas colônias espanholas. Quando a gente fala sobre as colônias espanholas, é todos aqueles países que foram colonizados pela Espanha, tá certo, pessoal? Então, esses países, como nós vimos, a exemplo de Venezuela, Equador, a exemplo da Argentina, Chile, países que falam a língua espanhola na América do Sul, América Central e América do Norte, esses sim foram colonizados pela Espanha, tá certo? Então, olha o que diz aqui, nessa primeira parte aqui da página 81. Durante o século XVIII, a Espanha teve seus lucros reduzidos por causa do gradual esgotamento da prata nas suas colônias americanas. Ou seja, essas colônias da Espanha na América estavam aos poucos ficando independentes. Ou seja, isso significa dizer que eles estavam tendo produção interna, estava aos poucos tentando romper todo esse poderio político, né, que nós sabemos que é um poderio político a partir da Espanha dominadora, e as colônias, aqueles que sofrem a dominação, e a gente vê também um domínio de todas as partes, né, de forma geral. Então, isso, de certa forma, começou a afetar a questão dos lucros na prata, da questão do esgotamento da prata nas colônias espanholas. Então, houve tensões entre as elites. Quais eram as elites? Os crioulos, que foram aqueles grupos que são remanescentes espanhóis que nasceram, que saíram do continente, foram morar lá e a partir desse momento que eles estão morando, puderam nascer outras pessoas a partir dos que já moravam aqui. Então, isso quer dizer que eles eram crioulos, diferente dos chapetones, né? Que era o que? Era duas elites, os crioulos e os chapetones. Os chapetones eram aqueles que vinham direto da Espanha para fazer esse processo de colonização ou morar nas colônias, certo? Então, essas duas camadas sociais entre as elites estava a todo momento tendo, como é que se diz, reivindicações, todo esse processo de enfrentamentos que uns eram favorecidos e outros não eram favorecidos, porque quem era dos chapetones detinham toda a questão das regalias do governo, da produção, praticamente tudo que era produzido ficava na mão deles. E os crioulos não, os crioulos praticamente ficava, como diz no nosso linguajar, ficava com o resto, né? Então, para a gente ter mais um entendimento do que seja isso, ok, pessoal? Então, a questão das revoltas indígenas que ocorreram também nessas colônias. Então, os indígenas, a partir de todo esse processo de colonização sobre a população das colônias, os indígenas começaram também a agir. Então, vamos ver. O aumento de tributos cobrados pela coroa espanhola de suas colônias na América atingiu também outros indígenas, que tiveram de trabalhar exaustivamente para produzir riquezas para a metrópole. Então,
eles tinham que, além de pagar esses tributos, eles tinham que produzir riquezas para a metrópole. Então, envolvia a camada social dos indígenas. Entendeu, pessoal? Então, e isso fez que alguns líderes indígenas começaram a se levantar para tentar romper com essa questão. Né? Eles não queriam ser mais mandados pela coroa, né? Mas eles queriam, aos poucos, tentar ficar livres para eles viverem de uma forma digna, assim como a outra elite vivia. Então, houve algumas revoltas, vários líderes indígenas tentaram se levantar e, infelizmente, houve confrontos e esses confrontos terminaram em mortes. Então, quando a gente vê esse processo todinho de rompimento das colônias, sempre vai haver revoltas, vai haver, de certa forma, alguns manifestos que sempre vai gerar em violência, em conflitos, tá certo? Então, pessoal, fique com essa parte do assunto, porque nós iremos ver mais em sala de aula, e na medida que a gente for passando os assuntos, a gente vai acompanhando o livro e tirando as dúvidas, ok? Quem tiver alguma dúvida, é só mandar por e-mail, me falar no WhatsApp que a gente resolve. Beleza, pessoal? Então, qualquer coisa é só falar, tá bom? Tchau, tchau.